A gente está aqui hoje com a doutora Ana Beatriz de Tomaso, que é geriatra e é presidente da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da SBGG Nacional no biênio de 2018 a 2020. Obrigada por aceitar nosso convite. Sempre um prazer, Lívia. A sua aula de ontem foi sobre o estado da arte na paliação. Eu queria que você contasse um pouquinho dos destaques da sessão. Eu sei que houve 2 aulas, né, naquela sessão. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com os nossos leitores. Então vamos lá, foram na verdade 4 mesas na sequência e é interessante porque falar de paliativos parece falar sempre a mesma coisa, né? A sensação que dá quando você procura um tema em relação a isso é que vai ser falado sobre controle de sintomas e o cuidado com a finitude e o nosso olhar aqui no Congresso Brasileiro de Geriatria é focar exatamente nas particularidades do idoso, né? Então, é lógico que a gente trouxe alguns conceitos, mas os conceitos já estão sedimentados para nossa público, a nossa equipe que está aqui hoje no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia no Rio. Então, o olhar foi falar quais são as características específicas no ambiente de unidade de terapia intensiva, a doutora Annelise falou brilhantemente sobre o tema, quais são as características do cuidado em domicílio, que a doutora Laiane, também da Comissão Permanente, a nossa presidente atual, né? E elas trouxeram particularidades práticas de como você desenrola esse cuidado nos cenários que não são os clássicos, né? Que é a UTI e o cuidado em domicílio. A doutora Mirella também trouxe uma aula primorosa sobre a identificação da fragilidade, que é uma síndrome geriátrica clássica, mas que precisa ser melhor entendida no sentido de qual é o contexto que me diz que a fragilidade está caminhando para a síndrome da falha ao prosperar, né? Quando eu não tenho um direcionamento claro de tratamento e reversão, mas que eu tenho sim um olhar de que as reservas estão diminuídas e que possivelmente o paciente entra num contexto de cronicidade maior e finitude. Então, ela trouxe escalas, ela trouxe critérios objetivos, foi uma aula incrível, incrível. Eu aprendi muito com ela e fragilidade é um tema que eu amo e aprendi muito. E eu falei, para começar a abrir essas sessões, sobre o que há de novo em geriatria, né? E parece um tema tão esquisito, novo, geriatria, quase não parece muito razoável, mas na verdade o que existe é o que sempre existiu, mas o olhar agora é novo, né? A gente compreende que o envelhecimento ele tem um curso e que faz parte do envelhecimento a finitude, né? Não seria razoável isso ser mais prevalente na pediatria, tem que ser mais prevalente na geriatria. Então foi esse olhar dessa manhã, foi muito bacana. A sala estava cheia, né? Começou às 8h30 e a gente se estendeu pela manhã, foi uma delícia, foi muito bom. E eu tive lá nas aulas e assim, a sala realmente estava muito cheia. E existe um interesse muito grande hoje em cuidados paliativos por parte não só dos geriatras, mas também dos gerontólogos, né? De outros profissionais. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Posso. Na verdade, Lina, a demanda é uma demanda da nossa prática clínica. Quem trabalha com envelhecimento vai se deparar com esse contexto de saúde, de decisões. E estar preparado não é mais uma escolha, é mandatório. Então, assim, quem procura é porque realmente está trabalhando nessa área. E encontra cada vez mais contextos em que a finitude se transforma em algo bastante claro e que precisa ser manejado, né? E em contextos também em que o paciente te procura para que você acompanhe quando esse momento chegue. Isso aqui é interessante. Nós que somos também certificados em área de atuação em medicina paliativa, a gente ainda é muito chamado para o contexto de finitude, para os últimos dias e horas, para o cuidado e controle de sintomas, mas a gente também tem sido procurado, e que bom, é uma alegria para nós, e é um movimento da SBGG nisso, para que as diretivas antecipadas sejam feitas quando eu tenho saúde e autonomia para decidir. Então, hoje, a gente acompanha realmente esse contínuo do envelhecimento, das perdas físicas e funcionais e de preservação de autonomia, representando o nosso paciente. Como o CFM nos indica, sugere e coloca como dever. É dever do médico, e eu digo CFM porque é a sociedade de classe que tem essa resolução, é dever do médico obedecer, acatar as diretivas de um paciente quando isso couber num contexto de cuidados.
Você pode me falar um pouquinho sobre o trabalho da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos do CBGG? Uma honra fazer parte dessa comissão há anos, a gente já está juntos há quase 6 anos. Cláudia Burlai e Lígia Pique absolutamente dispensam a apresentação, são as nossas capitãs, são as nossas coordenadoras inspiradoras. Elas, junto com o Daniel Azevedo, que é um amigo, um parceiro queridíssimo também aqui do Rio de Janeiro, nos convidaram. Então, a Mirella, a Gisele, a Laiane e eu, representando regiões específicas do país, a Gi do Paraná, a Mirella do Recife, a Laiane de Belém e eu de São Paulo. E nossa comissão se reúne periodicamente, ainda que por uso de tecnologia via virtual, porque o Brasil é gigantesco. Sim. E a gente faz reuniões para sugerir criação de cartilhas e a gente representa a sociedade nos congressos. Dessa parceria já saíram diversas cartilhas que estão no site da SBGG. É só entrar no site da SBGG nacional, procurar por guias, tudo em PDF, tudo de graça. Nós temos já a segunda edição do Guia de Subcutâneo, que é uma referência nacional para todas as sociedades. Nós temos cartilhas de comunicação, então quando um ente querido está falecendo, que são cuidados paliativos, para a gente ensinar os nossos pacientes e famílias, mas também as nossas equipes e os nossos serviços. Então essa é a nossa missão. Hoje todos estamos trabalhando para finalizar a conclusão das indicações de competências. Quais são as competências que o médico geriatra precisa para fazer cuidados paliativos com qualidade? Fizemos uma consulta pública aqui no Congresso e agora o próximo passo é irmos para Brasília para aprovação no MEC. Então, essa foi uma grande conquista da Laiane como presidente dessa comissão nos últimos 2 anos. E o trabalho está sempre só começando, porque, acima de tudo, são pessoas que se querem bem nessa comissão e quando um olha para o outro, uma ideia já aparece. Assim. É uma comissão cientificamente fértil. E muito preparada, né? Não, são claro, pessoas claro. inspiradoras. Como você vê o entendimento dos cuidados paliativos pelo público geral, pelo público leigo? Você acha que hoje as pessoas estão mais abertas para falar sobre finitude, sobre final de vida, sobre esses temas que muitas vezes são tabu e todo mundo quer varrer para debaixo do tapete? Abertas muito. A gente percebe essa demanda espontânea que antes não existia. Quando eu era aluna de graduação ou de residência, já faz alguns anos, eu ouvia coisas do tipo, vira essa boca pra lá, morrer é a última coisa, e é a última coisa mesmo, mas eu acho interessante essa frase. Morrer é a última coisa, de fato. Hoje não. Hoje as pessoas perguntam, você tem o baralho, vamos fazer juntos? Ou eu ouvi dizer, você tem um tempinho para conversar? Eu tenho tido cada vez mais demandas de pessoas que me ligam, posso tomar um café no teu consultório e você me explica um pouco porque eu queria entender mais? Isso é bárbaro. É bárbaro, mas precisa ser feito com muita responsabilidade. Eu acho que o que me, às vezes, angustia a nossa equipe como um todo, é que não se pode esquecer que existe muita ciência por trás de tudo isso. Não é apenas uma sensibilidade, uma coisa, enfim... Sim, você tem que ser sensível, você tem que ser empático, com bom senso, mas tem que se estudar muito. Você só consegue dizer que o paciente está em finitude quando você tem certeza de qual é a doença de base e que os tratamentos que existem, que são possíveis, já foram tentados com o peso e a medida que aquele indivíduo é capaz de conduzir, suportar. Então, assim, paliar é entender muito a doença de base e aí sim indicar o cuidado proporcional. Eu brinco com os alunos que o médico e o profissional da área da saúde que conduzem um paciente em cuidado paliativo é aquele que tiraria 10 na prova, porque ele sabe tudo. Ele sabe quando foi a última consulta, a última químio, quando foi o diagnóstico da demência, por que ele não tolerou a medicação, qual é o motivo do marca-passo. É o indivíduo que sabe tudo do paciente, que com o pé no chão consegue dizer que realmente aqui estamos num movimento de maior fragilidade e finitude. Então, eu só peço e ensino e prego responsabilidade nas escolhas. E não é apenas boa vontade, sensibilidade, inspiração. É muita transpiração, estudo e, enfim, estudo.
Joia. Doutora Certo. Bia, muito obrigada pela sua colaboração, sempre. foi excelente e parabéns pela aula. Eu agradeço, quero parabenizar os organizadores do congresso, tá uma delícia, se ainda alguém assistir, tiver tempo de vir. Tá sendo muito bom para todo mundo. Obrigada.